Saudações tricolores, eu sou o Fio, seu canal Gol de Barriga, e falta uma semana para acabar a janela de transferência, né? Na próxima terça-feira se encerra a janela de transferência e o Fluminense ainda não se resolveu sobre o camisa 9, parece perdido. Agora o nome da vez é o Gabriel Ávalos, mas o Fluminense parece que está perdido para contratar esse camisa 9, é o que a gente vai falar no vídeo de hoje. Também falaremos de qual é a situação da volância do Fluminense. A gente vai ter Nonato, vai ter Hércules, vai ter Bernal, tem dois jogos muito importantes, um amanhã contra o Palmeiras, que são 2 dos 4 líderes do Campeonato Brasileiro nesse começo de campeonato, e depois o jogo decisivo da semifinal contra o Vasco da Gama, pelo Campeonato Carioca. Vai falar dos ingressos desse jogo também e falar sobre recorde histórico que o Zubeldia tá a um jogo de bater, e não tô falando do número de vitórias como mandante, tô falando dos clássicos. Zubeldia, nesse momento, o rei do Rio, o rei dos clássicos. Vamos falar de tudo isso logo após a vinheta. Antes de começar, aquele pedido de sempre, por favor, se inscreve no canal e deixa o like, que ajuda muito a gente continuar fazendo esse trabalho aqui no canal Gol de Barriga. Tem vídeo todos os dias aqui para falar de Fluminense, se você chegou aqui agora. Então se inscreve aí, ativa o sininho. Lembrando, se puder hypar o vídeo também, virar membro, fique à vontade. Vai lembrar que tem live todo dia de segunda a sexta. Hoje a live vai ser em torno de 2h30 da tarde, tá? Lucas vai estar viajando ali pro Beto Carreiro, mas vai fazer live, vai parar para fazer live, vai estar chegando lá na cidade e vai parar para fazer live aqui com a gente a partir de 2h30 da tarde. Espero vocês para trocar uma ideia de torcedor para torcedor. Você sentar na mesa comigo e com o Lucas aqui, a gente trocar uma ideia, tá? Vamos lá, vamos falar sobre a janela de transferência. Acabando daqui a uma semana, o Fluminense parece perdido, né? O nome até agora, nesse momento, o nome é o Gabriel Ávalos, né? Atacante e centroavante do Independente, fez gol na gente, jogando pelo Argentino Júnior em 2023, 35 anos. E a última atualização que a gente tem ainda é de ontem, né? Da TYC, né? Esportes ali, falando que o Fluminense intensificou a busca por Gabriel Ávalos durante a janela de transferência e chegou a apresentar uma proposta de 3 milhões de dólares por 100% dos direitos do jogador, que foi rejeitada pela diretoria. Tem gente lá falando que é a forma de pagamento, tem muita gente falando que é o valor, né? Mas a princípio foi rejeitado, é o que a gente tem, e espera-se que o Independente faça uma contraproposta nos próximos dias, né? Talvez hoje tenha essa contraproposta aí. Vamos lá, por que eu digo que o Fluminense está perdido, né? Porque o Fluminense começa essa janela e acaba, pelo jeito vai acabar essa janela, precisando de um camisa 9 importante. Antes de começar aqui, só para respirar, não acho o elenco do Fluminense horroroso, não acho as contratações até agora, janela horrorosa do Fluminense, acho o Arana, o James, o Savarino bons nomes, mas é uma janela que até agora é decepcionante, como foi o nosso ano. E por que decepcionante? Primeiro que o Fluminense muda de nível, e a nossa expectativa e nossa régua também, e a gente viveu um ano passado que não foi ruim. O Fluminense fica na 5ª colocação do Brasileirão, o Fluminense chega na semifinal da Copa do Brasil, na semifinal da Copa do Mundo de Clubes, na final do Campeonato Carioca, mas esse eu vou tirar porque acho que era outro contexto. E a gente acaba o ano com a sensação de que, putz, a gente tem um camisa 9 e a gente chegava mais longe. A gente se reforça esse ano, a gente tem 3 contratações que deixam a gente com mais banco, além de jogadores que não estavam performando bem, estarem performando nessa temporada. Já falei muito disso aqui no canal, que é o caso muito do Guga, do Bernal e do John Kennedy. A gente ganha opções no banco, coisa que o técnico Zubeldia não tinha. Ou seja, deixa a gente com mais expectativa. E deixa a gente com mais a sensação ainda de, porra, se tivesse um camisa 9 e mais um zagueiro, esse time ia brigar por todas as taças nesse ano, né? Não sei se todas no geral, mas ia brigar. E eu acho que essa é a sensação do torcedor do Fluminense, essa indignação. E aí começa a janela, o Fluminense indo atrás do Hulk, que é sim um grande nome para mim, seria o centroavante para resolver nossos problemas. Posso estar errado, mas esse centroavante de peso que o Matheus Montenegro promete na coletiva que ele faz, a primeira e única como presidente. Depois ele vai atrás do Buanga, que eu acho que é a preferência de todo mundo pela idade, pelos números, né? Mas o Hulk também tem números, eu diria que são até mais relevantes, pensando que os números são no Campeonato Brasileiro e não no MLS. E também, principalmente quando você vê os vídeos, a forma de jogar, eu acho que se adapta muito ao futebol do Zubeldia. E tá todo mundo feliz, se acerta com os valores, mas fica dependendo de uma reposição de centroavante para eles poderem liberar o jogador. E até aí tá uma janela muito pontual, o Fluminense tá tudo muito ok. Mas aí o Fluminense faz proposta pro Coelho, 5 milhões de euros e aí 5 milhões de dólares, e eles queriam que fosse 6 milhões à vista, que tinham que pagar a multa.
E depois a gente tem agora o Gabriel Ávalos, teve também o Castillo, né, o jogador que fez gol no Flamengo ali na semana passada, espero que faça gol no Flamengo no Maracanã também, na quinta-feira. Mas são jogadores que mudam o nível, né? Esse paraguaio, os dois argentinos, são jogadores. Assim, a gente tá com a expectativa de ser uma das maiores contratações centroavante do Brasil na história, tá? Esses 15 milhões. A gente precisa reforçar isso aqui e ia brigar lá em cima para ser uma contratação de um reserva do John Kennedy, alguém para ajudar o John Kennedy. E desculpa, muda muito o nível do Fluminense e o nível das nossas expectativas. Claro que existem muitas coisas numa negociação. Acho que a falha número 1, tem duas falhas para mim que são inquestionáveis. Primeira, principalmente, é não ter arrumado um camisa 9. O Fluminense teve tempo e pelo jeito tem dinheiro. Quando o Fluminense tem 15 milhões, a gente pode falar que o Fluminense tem 20, que foi a proposta que a gente fez pelo Arias. O Fluminense tem dinheiro nesse momento, eu sei que o mercado está inflacionado e teve muito tempo, porque era um problema que a gente já via. O cara mais otimista, ele já tinha esse problema detectado desde agosto, setembro. O cara mais otimista, que precisaria de um camisa 9. E o Fluminense não consegue resolver, né? Posso estar aqui enganado, posso gravar um vídeo daqui a pouco, o Fluminense anunciando um grande camisa 9. Mas falta uma semana. E essa mudança de rota do Fluminense ir para jogadores medianos, reserva, me dá a impressão que a diretoria não conseguiu o camisa 9, tá com expectativa alta de trazer, por exemplo, um Buanga no meio do ano, já tá meio que certo, já tá conversado, mas conversado não é acertado, né? E virou pro Zubeldia e falou, cara, vou te dar um outro centroavante para você poder poupar o John Kennedy em alguns jogos. E a gente vai de John Kennedy. Se o Fluminense acerta com o Buanga, vem aqui agora, sendo bem sincero com vocês, se o Fluminense assina com o Buanga agora pro meio do ano e traz um tampão desse como empréstimo, era o mundo ideal, que foi o que o Bahia fez com o Everaldo. Contratou esqueci o sobrenome, Coelho, Vélez, Vélez, o centroavante que é do Tottenham e está emprestado no futebol argentino, ele vai se apresentar no meio do ano. E trouxe o Everaldo como tampão. Até aí, ok, se o Fluminense acertar com o Buanga, eu estou agora falando, tá bom, ótimo, boa janela do Fluminense. A gente vai sofrer 6 meses, mas já tá certo, o problema tá resolvido no meio do ano e vambora. E traz esse cara aí para ajudar o John Kennedy e o Germancano. Agora, precisa um grande outro erro, precisa de comunicação. E aí eu vou bater nessa tecla quantas vezes for necessário. O maior erro, a gestão do Mário não é uma gestão ruim, é uma gestão boa. No geral, tem várias falhas, mas no geral ele tira o Fluminense de um nível e coloca o Fluminense em outro nível em 25. Pega em 19, entrega em 25 com mudança e com o título de Libertadores. Eu não vou ser maluco aqui e vou rasgar a história. Não vou. Mas existe um erro grande que é de comunicação. A comunicação com o torcedor sempre foi muito ruim. Mas aí, tem 2 pontos aí. O Mário não é há muito tempo um torcedor de arquibancada. E ponto. Isso é indiscutível. O Mário trabalha no Fluminense, ele tem 18 anos, 19, 20, sei lá. O Mário já foi quando era criança, adolescente, e não duvido disso. Mas o Matheus Montenegro, ele se vende e ele é um torcedor de arquibancada. E aí eu acho que a gente tem que exigir mais dele. Ah, mas é o Mário Bittencourt que manda. O presidente é o Matheus e a gente vai cobrar do Matheus isso. Então eu espero um posicionamento do Matheus para a torcida, sendo bem transparente e explicando. Porque quando ele estava na arquibancada, eu tenho certeza que ele queria isso. Então eu espero que exista uma comunicação melhor nessa gestão dele do que teve na gestão do Mário. A sensação que eu tinha, isso é a sensação do Mário, é que era tipo, cara, melhorei o time, arrumei a Libertadores para ele, alguém vai reclamar de mim? Não é essa postura que eu espero do Matheus Montenegro. Mais uma vez, porque é um cara que estava na arquibancada mais recentemente. Então, espero que isso aconteça. E tô curioso, falta uma semana para essa janela, a gente precisa de um 9. Eu acho que o time do Fluminense é bom e a gente precisa resolver isso. O John Kennedy não vai sustentar uma temporada toda sozinho na frente e a gente não sabe. O Germancano, um dos meus maiores ídolos, é indiscutível isso. Mas não tem como a gente garantir fisicamente o que vai ser o Germancano e pela idade de Germancano. Independente de tudo isso que eu falei, acha a contratação do Ávalos ruim, tá? 15 milhões, eu sei que o mercado está inflacionado para um jogador de 35 anos, acho que vai faltar, mostra uma falta de criatividade dessa diretoria para resolver um problema que apareceu ali no decorrer da janela, tá? Quero a sua opinião aqui, o que você está achando? Você está esperando alguém? Porque eu acho que a ascensão agora do torcedor do Fluminense, eu não sei se ele está esperando mais alguém.
Quero sua opinião aqui nesse vídeo para eu ler, tá bom? Vamos falar sobre a situação na volância do Fluminense, que tem 2 jogos muito importantes amanhã e domingo. Vamos dar uma passada aqui na situação do Fluminense em relação a volantes, né? No último jogo preocupa o torcedor do Fluminense que o Bernal sai expulso e o Nonato, que já vinha sofrendo parado com uma lesão na coxa, ele entra após a expulsão do Bernal no lugar do John Kennedy e na reta final do jogo ele sai do jogo chorando, sai do estádio numa situação um pouco melhor, né? Quem estava lá, nossa equipe que estava lá, diz que ele saiu sem mancar do estádio, mas é uma preocupação para o torcedor. E aí, porque nesse jogo contra o Palmeiras, eu acho que não tem necessidade de forçar e não é a tendência que o Nonato esteja disponível para o jogo de amanhã. E não acho a necessidade de forçar o Nonato e nem forçar o Hércules, que já está treinando, mas está vindo de uma lesão no pubis, que é uma região sempre muito complicada para qualquer atleta. Agora, para esse jogo, o Palmeiras, a gente tem Bernal e Martinelli. Apesar de sobrecarregar, o Martinelli nesse começo vem jogando muito, né? Muita minutagem. O Martinelli é um dos 5 jogadores com mais minutagem nessa temporada. Não dá pra gente abrir mão dele, pra mim, do nosso melhor jogador na temporada nesse momento. E a gente vai ter um jogo muito importante, um embate físico. E a gente não vai ter o Canóbio, que tá suspenso nesse jogo contra o Palmeiras. Isso vai fazer diferença. A gente vai ver como o Savarino, provavelmente, né? Vai atuar uns 90 minutos. Se a gente vai ver esse time intenso com o Savarino também, que tem mais bola no pé que o Canóbio, mas não tem a intensidade do Canóbio. Então a gente vai de Martinelli e Bernal, e o outro nome é o Otávio, até porque a gente não tem outro volante. Nosso volante até da base com a saída do Wallace Davi, nosso volante da base é o Davi Melo, o filho do Felipe Melo, e o Luiz Fernando, que estão treinando em separado. Então a gente não tem uma outra opção para compor essa volância. E aí a preocupação fica para o jogo de domingo, porque o Bernal está suspenso para o jogo de domingo. Então a gente iria de Martinelli, e aí ver se a gente consegue recuperar o Hércules ou o Nonato. Um dos dois, acho que tem que ter um trabalho intenso para um dos dois conseguirem jogar no domingo, porque sim, é um jogo importante. A gente precisa eliminar o Vasco e passar para a final. Lembrando que não é mais o Vasco do Fernando Diniz. E brincadeiras à parte, agora o Diniz vinha numa espiral negativa para baixo ali, que para mim foi ruim para o Fluminense essa demissão nesse momento. Para mim era a melhor demissão no jogo de volta, mas espero que o Fluminense consiga garantir seu favoritismo e passar para a final, tá? Vale lembrar até, a gente passar por esse ponto aqui, os ingressos para essa final, né? Ontem saiu a parcial do Marcelo Neves ali, Marcelo Neves soltou a informação, com 10 mil ingressos vendidos só para os sócios do Fluminense. A venda geral abre no dia 25, é conhecido como amanhã, né? A venda geral. Então, para mim, boa primeira parcial, espero que o Fluminense consiga vender 25, 30 mil ali antes de vender pro Vasco. 25 eu já tô feliz, tá? Antes de vender pro Vasco, pra gente fazer uma festa bonita no Maracanã e ser mais um jogador para conseguir brigar, né? Ali pela classificação pra final. Só um ponto aqui, a gente tá falando sobre Martinelli sobrecarregando, são 2 jogos importantes. John Kennedy também, que não tem um reserva ainda, Germancano deve estar até disponível no Maracanã pro jogo contra o Vasco, mas o jogo contra o Remo no Pará, eu acho que é o jogo menos importante que vai ter, né? Tem a final aí, possível final com o Flamengo, que é a hora de poupar esse time, tá? É uma viagem, é um jogo que não vai ser fácil, não tô falando isso, mas é uma viagem muito desgastante e em algum momento a gente vai ter que segurar alguns titulares, porque senão a gente vai estourar esse time. Então acho que vai ser o jogo que o Zubeldia, mas a gente fala disso mais pra frente, vai ser o jogo onde o Zubeldia vai poder colocar o pé no freio um pouco em relação ao uso dos titulares, tá? Preocupa a situação para esses 2 jogos, mas acho que o jogo do Palmeiras está resolvido com o Bernal e o Martinelli. A gente fica muito seguro ali na nossa volância ali à frente da zaga, né? Vamos falar agora sobre recorde. Esse Fluminense do Beldia pode fazer história no domingo. Eu acho que poucas pessoas falaram disso e acho que vale a gente citar aqui nesse vídeo. Fluminense nessa temporada tem 11 jogos, 9 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E nessas 9 vitórias são 4 clássicos, né? O Fluminense já enfrentou o Botafogo 2 vezes no Engenhão e no Maracanã, enfrentou o Vasco no Engenhão, enfrentou o Flamengo. E o Fluminense ganhou os 4 jogos. Se você parar para lembrar, né, apesar do jogo ter ido para os pênaltis e a gente foi eliminado na semifinal da Copa do Brasil, o Fluminense também ganhou do Vasco. Então o Fluminense vem de 5 vitórias seguidas de clássico. Fio, o que isso tem a ver? O recorde do Fluminense na sua história são 6 vitórias seguidas. Que esse recorde aconteceu ali no final de 21, começo de 22. O primeiro jogo foi o Fla-Flu do André, o Fla-Flu do Itaquera ali, que o André começa a jogar ali muito bem a partir daquele jogo que faz o gol.
E o último foi o primeiro jogo da semifinal, gol até do John Arias, primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca de 22, o jogo, a vitória contra o Botafogo. Essa foi a sequência de 6 jogos do Fluminense, é o recorde da história, e o Fluminense pode igualar no domingo, ganhando do Vasco, e pode passar, né, numa eventual final contra o Flamengo, fazer 7 vitórias. É importante isso? É importante, cara. O Fluminense veio de anos muito difíceis em clássicos antes de 2020 ali, 2021, 2021, né? 21 é um ano bizarro. E esse começo da gestão do Mário Bittencourt conhecido, fica marcado por uma sequência de clássicos, um posicionamento muito diferente em clássicos. Isso era muito marcante, isso era muito falado na época. Na reta final ali, né, um pouco depois que o Diniz assume, e aí, mais uma vez, sem a implicância que eu tenho no Diniz, o Diniz tem números horrorosos com clássicos no geral da sua carreira, o Fluminense desanda totalmente isso e depois não conseguiu recuperar com o Mano Menezes, nem com o Renato Gaúcho, e o Fluminense recupera isso com o Zubeldia. Isso é muito importante. Clássico dá confiança pro torcedor. Clássico mexe com a autoestima do torcedor. Clássico traz torcedor para arquibancada. Então o Fluminense se posicionar e saber jogar claro. O que o Fluminense estava fazendo com o Botafogo, 8 derrotas seguidas, é um absurdo. O Fluminense precisa, e tá certo nesse momento, em se posicionar e conseguir ganhar clássicos. Acho que isso é muito importante, tem que ser valorizado. Espero que o Fluminense do Beldia iguale esse recorde histórico aí de conseguir fazer 6 vitórias seguidas em clássico. Não é algo fácil. Você vai ver o trabalho do Felipe Luiz, o Flamengo, o melhor Flamengo da história. Ele não tem, o Felipe Luiz não tem 5 vitórias seguidas em clássicos. Não é algo simples de fazer. A gente não tá falando de invencibilidade, a gente tá falando de vitórias seguidas. Não tem nem empate nisso aí. Então que o Fluminense consiga. O mais importante é classificar, tá, gente? A gente tá falando na semifinal, se empatar, classificou. Mas espero que o Fluminense consiga bater esse recorde aí, que é muito importante. E depois a gente briga para bater esse recorde da história aí, conseguindo a vitória e a taça contra o Flamengo numa eventual final, tá? Mas um passo de cada vez. Só queria levantar esse número aqui. Queria a opinião de vocês, né? Importância que vocês veem do Fluminense voltar a ganhar clássico e voltar a ser favorito em todos os clássicos que enfrenta aqui no Rio de Janeiro. Porque Vasco e Botafogo a gente é favorito mesmo, e o Flamengo, apesar de ter um bom time, eles, quando olham esse escudo aqui, eles sentem, né? Enfim, deixa o like, se inscreve no canal. Eu pedi muitos comentários de vocês nesse vídeo, tá? Espero que realmente vocês comentem. E quem puder hypar, arrasta pro lado aqui, hype esse vídeo que ajuda o YouTube a entregar pra mais gente, tá? Espero vocês 2h30 aqui pra gente trocar uma ideia sobre as novidades da janela, novidades Fluminense, expectativas pro jogo de amanhã. A gente troca uma ideia, até porque amanhã de manhã estou partindo para São Paulo, para Barueri, para cobrir Fluminense e Palmeiras Fluminense. Jogo muito decisivo pro Campeonato Brasileiro de 2026, tá bom? Tamo junto, até a próxima, valeu.